Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, tá? Vamos dar sequência aí com a nossa aula, com o nosso conteúdo de ontem, certo? Que nós começamos com a parte da fonética, aí chegamos até encontro vocálico e eu parei aí, tudo bem? Então, hoje eu dou sequência, se der tempo, nós vamos resolver duas questões, senão fica para a próxima aula, tá? Eu preciso terminar todo esse conteúdo de encontro vocálico, encontro consonantal, para que a gente possa resolver as questões, mas eu já as trouxe. Tranquilo? O que seria o encontro vocálico, então? Fala para mim. De vogais, o próprio nome já diz. Então, dentro da língua portuguesa, nesse primeiro momento, vocês precisam entender o seguinte. Nós temos as vogais, certo? Tá? E eu também tenho aquelas que nós consideramos semivogais, tudo bem? Então, quais são as semivogais na língua portuguesa? O I e o U, tá? Considerada semivogal. Mas não é tão simples assim, por quê? Como vogal, nós teremos o A. O A, em qualquer situação, ele será uma vogal. Agora, as outras, eu dependo de alguma situação para isso. Se em uma sílaba eu tenho A e E, nesse encontro vocálico, as duas juntas, o A será vogal e o E exerce a função de semivogal, assim como o O, certo? Então, ó, encontro vocálico dentro de uma mesma sílaba, A e E, A vogal e semivogal, tá? Se dentro de uma mesma sílaba eu tenho E e I, o E vai exercer a função de vogal, certo? E o I de semivogal, que é a sua função. O I e o U só serão considerados vogais quando eles aparecerem sozinho na sílaba. Caso contrário, eles sempre serão semivogais, certo? Então, a única vogal que nós temos literalmente é o A. É a mais forte, sempre exercerá a função de vogal. Agora, as demais depende da composição da sílaba para que eu possa classificar, vogal ou semivogal. Tudo bem? Falando de encontro aqui vocálico, aí nós vamos com as classificações, certo? Quais são os tipos de encontros vocálicos que nós temos? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tipos de encontros vocálicos. O primeiro deles é justamente o ditongo, certo? O ditongo é o encontro de duas vogais, vogal e semivogal, que elas permanecem na mesma sílaba, elas não se separam. Então, aí eu tenho o ditongo, dependendo da estrutura da sílaba. Se é vogal ou semivogal primeiro, eu tenho uma outra classificação para ele. Mas primeiro deixa eu exemplificar isso aqui para vocês, tá? Vamos pensar aqui em pai, coração, certo? O que mais que eu posso pôr para vocês aqui? Sério. Eu tenho ditongos. Na separação silábica, elas permanecem dentro da mesma sílaba. Agora, vogal, semivogal. Olha aqui, semivogal e vogal, certo? Tudo bem? Sempre aquela que eu pronuncio com um pouco mais de entoação, ela vai exercer a função de vogal, tá? Então, primeiro, dependendo da estrutura, nós teremos o ditongo crescente e também o ditongo decrescente. O meu ditongo, ele ainda pode ser oral e nasal, ou
aberto e fechado. Quando eu falo em ditongo oral ou ditongo crescente, eu preciso pensar no seguinte: nós teremos a estrutura aqui de semivogal mais vogal, ou seja, nós vamos partir da mais fraca para a mais forte. O decrescente já é o contrário disso. Primeiro nós teremos a vogal e depois a semivogal. Por isso eu preciso reconhecê-las ali no contexto, certo? Para classificar o meu ditongo em crescente ou decrescente. Tudo bem? Então deixa eu pegar aqui um ditongo crescente e um ditongo decrescente. Ó. Início. Mais um exemplo aqui para vocês. Água. Já o decrescente, vamos pensar no porão. Ou ainda, mãe. Olha lá. Olhando a estrutura dessas palavras, percebam que nós temos semivogal primeiro e depois vogal em ambas, ó, certo? Então, eu vou do som mais fraco para o som mais forte, som mais fraco para o som mais forte. Agora aqui, som mais forte para o som mais fraco, eu vou no decrescente, certo? E quando eu falo no ditongo, tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, pode parar, tá? Me pergunta, eu paro, a gente explica novamente. Bem tranquilo, bem simples o assunto, mas podem surgir dúvidas aí no decorrer da aula, tá bom? Oral e nasal. Como que a gente diferencia tudo na pronúncia, tá? Quando eu falo que o meu ditongo ele é oral, que o meu ditongo ele é aberto, é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui do quadro já. A palavra pai. Quando eu pronuncio o ar, né, o som ele sai livremente pela minha boca, eu não tenho nenhuma interrupção. Diferente de pronunciar mãe. Perceba que quando eu falo mãe, quando eu falo mão, quando eu falo mamão, parte do som ele sai pela minha boca, mas parte também sai pelo nariz. E a gente percebe isso na pronúncia, a gente percebe isso no som, tá? Então, ditongo nasal ou fechado. Pai aberto porque o ar, né, a pronúncia, o som sai livremente pela minha boca. Tudo bem? Então, ó, crescente e decrescente depende da estrutura da sílaba e por isso que eu preciso entender vogal e semivogal, tá? Aberto e fechado, mas voltado para a pronúncia. Por isso que ele está ligado lá com a fonética. A gente precisa da fonética para entender esse processo aqui. Tranquilo? Ainda dentro do encontro vocálico, nós temos, depois do ditongo, o hiato. Se o ditongo nós temos duas vogais que não se separam, e o hiato? Qual que é a diferença entre eles? E aí? Hiato, eu tenho praticamente a mesma estrutura, dá uma olhadinha. Por exemplo, aqui, saída, saúde, são hiatos. Por quê? Eu tenho o encontro vocálico, a gente precisa recordar que ele está aqui, tá? Olha lá. Só que quando eu faço a separação silábica, diferente do ditongo que permanece na mesma sílaba, aqui não. Nós vamos separá-lo dessa forma aqui, ó. Sa e da. Ó. Sa, u, de. Então aqui, quando as vogais se separam, tem justamente o que a gente chama de hiato, certo? Eu tenho palavras que vocês vão encontrar hiato e ditongo. É a palavra ideia,
Dá uma olhadinha. A palavra ideia, eu tenho aqui o encontro vocálico, certo? Esse encontro vocálico aqui, na separação silábica, será vertido a isso aqui, ó. Ideia. Então, nesse primeiro momento, nós temos a presença de um ditongo e, na sequência, a presença de um hiato. Então, pode aparecer, pode acontecer esse tipo de estrutura também, certo? Falta um para nós encerrarmos aqui essa parte. Qual seria ele? Lembram? Qual? Povo, pode falar. Lembra do tritongo? Lembram disso? Não? Faz tanto tempo assim? Ó, duas vogais que não se separam, duas vogais que se separam, e o tritongo é a junção de três vogais, né? A gente fala três vogais, mas vocês vão perceber que nós temos uma vogal, semivogal, vogal e semivogal, certo? Elas não se separam. Vocês vão se recordar lá do Fundamental 1, quando a professora colocou no quadro, tenho certeza disso, Paraguai, certo? O Paraguai é muito usado para exemplificar, olha lá, na separação silábica nós teremos Paraguai, junção de três, né, vogais, mas dentro da classificação eu teria semivogal, vogal e semivogal. Então essa é a estrutura do tritongo, semivogal, mais vogal, mais semivogal. Então, quando nós encontramos essa estrutura, eu tenho aqui um tritongo. Tudo bem? De encontro vocálico. Eu preciso disso aqui para falar de acentuação, certo? Então, quando a gente chegar, muitas vezes eu vou dizer, olha, ditongo aberto, ditongo fechado, certo? Para que a gente possa entender ali o processo. Acentua-se os ditongos abertos, não acentua mais o ditongo em paroxítona. Então, a gente recupera algumas informações daqui, certo? Então, vamos adiante. Vamos falar, então, agora de encontro consonantal. Caminharmos para o fim desse assunto. Nossa, aqui. Então, encontro consonantal. Se o encontro vocálico é o encontro de vogais, o consonantal é o encontro de consoantes. Nós também temos uma classificação para esse encontro de consoantes, certo? O encontro de consoantes ele pode ser perfeito, imperfeito ou misto. Então, eu preciso entender para classificar. Olha lá. Então, encontro consonantal, primeiro eu vou mostrar para vocês o perfeito. Olha aqui. Prato. Eu tenho o encontro de consoantes, está aqui, certo? E quando eu faço a separação silábica, ó, prato, eles permanecem juntos. Então, é o encontro consonantal perfeito. Quando que nós teremos o imperfeito? Deixa eu colocar aqui para vocês. Imperfeito. Deixa eu só pegar um exemplo para colocar aqui, tá? Vou pensar numa palavra que ele fica bem evidente. Espera aí que a gente já vê aqui. Deixa eu pensar aqui. Achei. Ó. Sempre. Apesar que aqui no sempre eu vou colocá-lo como o misto, porque aparece os dois. E eu já busco um imperfeito para vocês. Aqui. Misto. Sempre. Mas eu também gosto de colocar aqui a palavra
substantivo. Olha lá. Aqui eu vou colocar para vocês um imperfeito. Imperfeito. Tá. Por que que ele é imperfeito? Nós temos o encontro de consoantes, dá uma olhada. Aqui, certo? Aqui, ó, encontro de consoantes. Nós chamamos de imperfeito justamente porque quando eu faço a separação silábica, imperfeito, vou colocar aqui embaixo, tá? Fica cada um em uma sílaba, olha lá. Uma consoante para cá, outra para cá. O mesmo acontece aqui, ó. Então, é um encontro de consoantes, mas é imperfeito na separação silábica. Elas se dividem. Quando a gente diz que ele é misto, mais uma vez, eu tenho encontro de consoantes. Dá uma olhadinha. Aqui também, ó. Na separação silábica, vai acontecer o seguinte. Sempre o substantivo. Então, aqui, quando tem a separação silábica, o encontro está aqui, ó. Parte fica em uma sílaba e parte vai para outra. Então, eu tenho o que nós chamamos de imperfeito. Olha lá, aqui, imperfeito não, de misto. Acontecem os dois processos em uma mesma palavra, certo? Então, encontro vocálico imperfeito. Tudo bem? Beleza. E finalizamos, então, aí hoje falando de dígrafo, tá? Aqui no cantinho. Se o encontro vocal, o encontro consonantal, encontro de duas consoantes, o que seria um dígrafo? Pensando nisso daí. Fala para mim. Vocês se recordam? Hã? Vocês lembram quais são os dígrafos na língua portuguesa? Dúvida? Não? Então tá, qualquer coisa pode me chamar, tá bom? E aí, pessoal, quais são os dígrafos? Falam para mim. Nós vamos ter o quê? O encontro, ó, olha só como que eu preciso da fonética. Eu vou ter encontro lá no dígrafo de duas consoantes, mas na pronúncia elas são emitidas em um único som, certo? Aí é um dígrafo. Por isso que nós temos alguns, eu vou colocar todos ali para vocês, tá? E vou exemplificá-los. Diferente do encontro consonantal, quando eu pronuncio prato, percebam que sai o som do P, do R, do A, do T e do O. Diferente de eu pronunciar para vocês aqui, por exemplo, chamar. Por quê? Aqui eu tenho um dígrafo, representa o som de uma única letra. Não lembram disso? Toda vez que nós temos a junção de duas consoantes que representam um som de uma única letra, eu tenho um dígrafo. Aí eu vou colocar os exemplos e nós vamos destacando os dígrafos, tá? Então, chamar, mulher, olha o meu dígrafo onde está, o LH, certo? Tinha, cadê o dígrafo aqui? Está aqui, ó, NH, ó, tá? Assim, aonde está o dígrafo? Bem aqui, ó, SS, carro, cadê o dígrafo? O RR. Então, eles sempre serão classificados como dígrafo, certo? Queijo, ó, o dígrafo tá aqui. Mais um aqui. Guerra, olha lá,
está presente aqui também. Piscina. Ó, aqui não vem ao caso se é perfeito ou imperfeito, tá? Olha lá. Cresço. Exceto. Então, os dígrafos estão aqui, dá uma olhadinha, tá? Aqui nós temos a classificação de perfeito a imperfeito. Não, aqui no dígrafo eu vou pelo som. Então, CH, LH, NH, SS, XC, RR, QU, GU, SC, S cedilha, nós representamos apenas um som na transcrição fonética. Então, eles são chamados de dígrafo. Eu vou pedir uma atenção em relação a duas questões aqui, quer ver? Só separar isso aqui. Ó, aqui e aqui. Por que que eu peço atenção nessas duas palavras? Deixa eu colocar aqui dois exemplos e a gente já fala sobre isso. Olha lá, uma observação. Então, deixa eu pegar aqui. Guaraná. Oi. Esse rosa, então deixa eu mudar a cor aqui. Espera aí, tá mais fácil. Eu ia perguntar, a hora que eu coloquei, se dá para ver bem o rosa. Aí. Guaraná e quadro. Aqui, querida, e aqui, guerra. Fala uma coisa para mim, vocês aí. Perceberam que nós temos a mesma estrutura, ó. Certo? Só que aí eu tenho tanto a presença de dígrafo, como também a presença do encontro vocálico. Como que a gente vai diferenciar? Agora é pela fonética, é pelo som. Dígrafo, dá uma olhadinha quando eu falei queijo. Vocês perceberam que a minha pronúncia do que, ela veio aqui? Guerra. Daqui, ela veio aqui? Certo? Nós não falamos esse U que está aqui, não é? Já que ele representa um único som. Então, aqui eu tenho um dígrafo. O mesmo acontece aqui, ó. Aqui ainda não vai ficar, ó, Guaraná. Espera aí que eu já chego lá. E quadro. Diferente de guerra e de querida. Perceberam na pronúncia? Quando eu falo Guaraná, nós pronunciamos o G, o U e o A. Quando o A. Então, aqui nós vamos ter o encontro vocálico, certo? Aqui, guerra, querida, nós vamos ter o dígrafo. Tudo bem? Então, é na pronúncia que eu vou diferenciar e que eu vou classificar. Quando eu pronuncio tanto o U quanto o A, eu tenho um encontro vocálico. Quando eu vou direto para a vogal que está à frente, eu tenho o dígrafo, certo? Então, esses daqui são os dígrafos consonantais, tá? Então, dígrafos consonantais. Nós ainda temos os dígrafos vocálicos. Quais são os dígrafos vocálicos? Então, vamos pensar aqui e eu já coloco para vocês exemplos para que a gente possa destacar, tá? Vou colocar 2 de cada e vamos conversando sobre dente ou ainda tempero.
Temos ainda aqui minto, impossível, ainda, conto e ombro. Vou colocar 2 ali do lado, tá? Nunca e álbum. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Nunca e álbum. Olha lá. Dígrafos vocálicos, por quê? Toda vez que o M ou o N aparecer no meio da palavra, na representação fonética, fonológica, nós teremos isso aqui, ó. Certo? Então, ele é representado com esse som nasalizado, tá? Pampa, ó. Canteiro. Então, o an, tá? O em pode ser aqui ou aqui. O minto, impossível. Conto, ombro. O nunca e o álbum. Dessa forma, ele é representado, certo? Então, toda vez que nós tivermos essa estrutura, vocês vão ouvir falar aí de dígrafos vocálicos. São representados por an, em, in, on e também Certo? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, beleza. Dessa primeira parte aqui, é isso. Tenho tempo, ainda tenho 10 minutinhos, suficiente para nós resolvermos pelo menos uma questão. Eu trouxe para vocês aí analisarem a atividade, tá? A questão. Se eu não me engano, essa questão é de 2018, se não me falha a memória, certo? Então, olha lá. No vocábulo excessivamente, as letras X, C formam, segundo a fonologia, um dígrafo que representa o fonema S, assim como as letras SS também formam um dígrafo que representa o fonema S. E aí, está de acordo ou não? Quando eu falo excessivamente, olha o meu dígrafo aqui, assim como eu tenho outro dígrafo ali. Na pronúncia excessivamente, aqui nós temos o som de S, como ele propõe aqui, assim como em SS. Tudo bem? Beleza. Então, marcaríamos a 01. Nos vocábulos fixadas e sexuais, a letra X em ambos os vocábulos representam os fonemas K e S. E aí? Não? Ó, deixa eu apagar aqui um cantinho para a gente poder conversar. Vocês lembram de ontem, quando nós falamos disso daqui, ó, fixo, táxi, ó, o meu X representa KS, certo? Quais são os dois vocábulos? Fixadas, fixadas, dá uma olhadinha, fix, ó. Fixadas. A letra X em ambos os vocábulos representam os fonemas K e S. Fixar, ó, fixadas, certo? A outra que eles colocam ali, cadê? Sexuais. Sexuais. Sexy, ó. O X, nesses dois casos, eles têm na pronúncia esse som aqui.
sexuais e também fixadas, tudo bem? Então, eu considero a 02 também correta. Tranquilo? Dúvidas? Não? 04. Na linha 29, no vocábulo executivo, a letra X representa o fonema Z, do mesmo modo que na linha 32, no fonema certeza, a letra Z representa o fonema Z. Está de acordo ou não? Fala para mim. Vocês marcariam essa questão ou não? Podem analisá-la, que eu já vou comentar sobre ela. Oi. Não. Chegar mais perto aqui? Não dá para ver, Marco. Tá muito pequenininha ali, eu não consigo. Não consigo mesmo. Eu entendo que no hiato se separa as vogais porque não pode ter duas em uma mesma sílaba. Certo. Mas como saber quando são duas vogais e não uma vogal ou semivogal? Nós sempre teremos em uma sílaba uma vogal e uma semivogal, certo? Sempre. É aquilo que eu falei lá no começo. Nós vamos reconhecer sempre o A como vogal. Se o A está acompanhado do E, do I, do O e do U, essas outras serão sempre semivogais, tá? Agora, eu tenho a estrutura, como eu coloquei para vocês aqui, ó. Ó, sa e da. Opa, deixa eu colocar junto, espera aí. Saída. Vogal, só que saída. Isso aqui é uma única sílaba, certo? Tanto que ela vem acentuada, tá? Então, sa e da. Olha lá, aqui vogal e vogal. O I e o U, ele só será vogais quando eles estiverem sozinhos na sílaba, tá? Então, quando acompanhados de A, dentro da mesma sílaba, que foi o que aconteceu aqui, ó, I, dei, deixa eu já separar no começo, ó, I, dei, e A, ó, vogal e semivogal, continuam juntas. O A, como é uma vogal independente, foi lá para o outro lado, certo? Então, dessa forma que a gente precisa observar. Por isso que eu comecei lá falando das vogais, das semivogais, e aí eu expliquei para vocês o processo, certo? Qualquer dúvida aí me chama novamente, tá bom? E aí, meninos, vocês marcariam a questão 04? Olha só, essa questão, eu gosto de trazê-la porque ela já gerou bastante polêmica. Se eu pegar executivo, ó, executivo, certo? EZ, percebam que o meu X tem som de Z, tudo bem? A outra que eles colocam, certeza, olha lá, certeza, mais uma vez, Z com som de Z. Por que que essa questão está errada? Fala para mim. Vocês estão certos, ela está errada, mas não é por conta do que eles colocaram aqui. O processo está correto. Olha só e se atentem a esse detalhe quando a gente fala em UEM, né? Presta atenção na leitura. Na linha 29, no vocábulo executivo, a letra X representa o fonema Z, do mesmo modo que na linha 32, no fonema certeza. Isso é um fonema? Isso é uma palavra, é um vocábulo, é um substantivo, mas ele não pode chamar certeza de fonema. O fonema está contido aqui, certo? O fonema é o som. Então, esse detalhe aqui faz com que a questão esteja errada, tá? Não isso aqui. Então, se o candidato não tem
uma leitura muito atenta em relação a isso, ele acaba marcando a questão, tá? Então, vocês estão certos porque realmente ela está errada por conta dessa informação, certo? Na linha 7, a primeira sílaba, ses, no vocábulo sexta, de sexta-feira, é formado por uma consoante, uma vogal e uma consoante. Na linha 56, a primeira sílaba do vocábulo fiscalização é formada por uma consoante, uma vogal e uma consoante. A letra X, no final da sílaba ses, do vocábulo sexta, é a letra S, no final da sílaba fis, de fiscalização, representa o mesmo fonema S. E aí, está ou não de acordo? Vocês marcariam ou não? Não marcariam? Qual que é o problema dela? Fala para mim. Hã? Ó, na linha 7, então vamos por parte. A primeira sílaba, ses, de sexta-feira, é formado por uma consoante, uma vogal e uma consoante, certo? Beleza. Na linha 56, a primeira sílaba do vocábulo fiscalização, fis, também é formado por uma consoante, uma vogal e uma consoante. Tudo bem até aqui? Tá. A letra X, no final da sílaba ses, do vocábulo sexta, é a letra S. Represento, tá? Quando vem aqui, essa é uma representação fonológica. No final da sílaba fis, fiscalização, representa o mesmo fonema S. Certo ou errado? Certa, certíssima. Nós continuamos a partir daqui, tá bom? Meninos, qualquer dúvida, tá? No decorrer aí, podem me chamar, certo?